Bem, vamos começar mais uma nossa videoaula do nosso site Monfort. Agradeço inicialmente aí aos nossos leitores, os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando. E a aula de hoje vai ser aqui do professor Marcelo Andrade. Ele já é muito conhecido das nossas aulas, sempre com temas muito interessantes, temas que atraem muito. Tem falado, como vocês sabem, a respeito do Império Português, de todas as lutas de Portugal, do apostolado que Portugal fez, desmistificando muito dessa ideia, vamos dizer assim, vestibuleira que existe por aí a respeito de Portugal. Mas hoje o tema da aula dele é um livro chamado Paideia. O professor Orlando gostava muito desse livro, falou algumas vezes a respeito dele, e é um livro bastante interessante, bastante denso, e com muita doutrina e muita informação, e com uma visão bastante adequada do universo. É um tema que é muito atual, na medida não que alguém esteja discutindo o livro, que esteja conversando a respeito do livro, não é isso. Mas é porque as ideias que tem no livro vão muito contra as ideias do mundo moderno e mostram como as nossas ideias estão erradas. Mas hoje eu prometi das outras vezes, falo bem pouco, vou deixar o professor Marcelo falar mais, porque ele conhece bem aí o livro. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu pediria para o professor Marcelo rezar as nossas duas Ave-Marias. Só que antes de rezar, eu gostaria de dizer que esse foi o último livro que o professor Orlando me recomendou. Lembro que eu estava lá na casa dele, ele recomendou, fiquei com medo do tamanho do livro, né? Sem coragem de ler. Mas eu falei assim, não, vou ler. Ó, aqui está o livro aqui para os leitores, olha, realmente para os nossos ouvintes, podem ver que é um livro que não é pequeno, né? E como dizia o nosso grande amigo Najib, não tem figura nenhuma aqui dentro, é só texto escrito. E aí o professor Orlando me disse, Marcelo, quando você terminar de ler, você vai ter vergonha da nossa civilização. Mas eu sinto informar que o professor Orlando errou, já no meio do livro já comecei a sentir inveja da Grécia e vergonha da nossa civilização. E o engraçado, não é mais engraçado, o tremendo é que a nossa civilização se julga tal, né? Nós olhamos gregos, romanos, a Idade Média, todos os impérios antigos, porque nós temos chiclete, hambúrguer, Coca-Cola, nós desprezamos as outras civilizações. Eles, coitados, tiveram Aristóteles, Platão, né? Nós temos jogador de futebol, temos artista de cinema, toda essa turma, coitadinho, né, dos gregos, dos medievais que produziram São Tomás de Aquino e tantos outros filósofos, né? Nós temos uns loucos. Mas vamos rezar então para começar? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Agora tem que... Bom, nós vamos agora tratar sobre a Paideia. O autor é Werner Jäger. Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1961. Era um autor alemão, muito estudioso, né, como dá para ver pelo nível do livro. Saberia grego, né, latim. Todos esses autores antigos, também o Coulonge também sabia grego e latim, para poder ler as coisas no original, né? Então é um autor de altíssimo nível. Há várias teses sobre Paideia e sobre o autor. Esse livro aqui, deixa eu já apresentar, esse aqui, ó, Paideia. É um livro de quase 1.500 páginas. Quem não se animar, é um livro que vale muito a pena ser lido, mas quem não se animar a ler ou não tiver tempo, vale a pena ler pelo menos as 100 primeiras páginas, que é bem interessante e já dá para ter alguma ideia da intenção do autor. Bom, mas antes de entrar na Paideia,
Esse livro, como é um tema um livro muito profundo e o autor é muito inteligente, permite várias abordagens. Então eu poderia ter partido por um caminho de resumo, um caminho de desenvolver as ideias principais. Ele permite mais de um enfoque. Então eu escolhi um caminho, poderia ter sido outro. Eu não vou fazer resumo do livro, eu vou fazer extrapolação de algumas ideias e vou fazer uma introdução ao tema que eu acho importante para poder entender bem a paideia. Aliás, esse tema ainda, só para concluir, permite futuras aulas, né? Então aqui já talvez vai ficar claro no final dessa exposição que essa aula vai ter que ser seguida de outras para o assunto ficar mais completo. Então nós vamos agora, então, nessa introdução, falar sobre os anjos. Então, os anjos fazem parte eles participam do governo do mundo material. E os anjos, eles estão extremamente desiguais, porque Deus criou o universo e o mundo espiritual de forma desigual. Os anjos são classificados em 3 hierarquias. Isso está tudo na Suma Teológica. Está lá na questão, está no primeiro volume, por volta lá da questão 108, mais ou menos. Quem tiver interesse em estudar anjos na Suma Teológica, vale muito a pena. Então, os anjos eles estão divididos em 3 hierarquias, e essas hierarquias se subdividem em 3 ordens ou coros. Então, a primeira hierarquia dos anjos contempla a finalidade de Deus, são as causas primeiras de Deus, se relacionam bem com a finalidade. Eu vou insistir nesse termo finalidade, porque vai ser bem importante. Então, dentro dessa primeira hierarquia, nós temos o primeiro coro, que é dos serafins, depois o segundo dos querubins e depois dos tronos. Então, o serafim é a criatura mais perfeita que Deus fez na ordem da natureza. Evidentemente, Nossa Senhora está acima dos serafins, o que, aliás, é uma coisa extremamente grandiosa, já que a criatura mais perfeita na ordem da natureza seria os serafins, e Nossa Senhora está muito acima dos serafins, como nós rezamos nas orações, né? Na segunda hierarquia, nós temos os anjos que compreendem os meios de execução, os meios para atingir as finalidades de Deus. Nessa segunda hierarquia, nós temos na primeira ordem ou coro, nós temos as dominações, depois as virtudes e depois as potestades. Aí, finalmente, na terceira hierarquia, nós temos na primeira ordem ou coro, os principados, depois os arcanjos e depois os anjos. Então a palavra anjo ela tem 2 sentidos, em sentido estrito, que é esse último anjo que eu falei, essa última classe, esse último coro de anjos, e também em sentido amplo. Então, somando todos, 3 vezes 3, nós temos 9. Essa última terceira hierarquia são aqueles que executam as ordens, executam os planos de Deus para o universo, né? Por isso que nós vemos na Bíblia que é sempre um anjo que é o mensageiro, que é o encarregado de executar. Então, o Deus não precisa falar para o anjo, olha, vai lá fazer, porque o serafim compreende o que Deus pretende. Essas ordens, assim, vamos numa linguagem assim humana, é passada para os outros anjos, até que chega no último anjo, no arcanjo, se for o caso, e ele que vai executar. Então nós temos perfeitamente a finalidade, os meios de execução e a execução. São Tomás deixa bem claro que toda ação humana tem esses 3 elementos. Não dá para tirar nenhum e acrescentar um quarto seria inútil. Então toda ação humana vai envolver primeiro a finalidade. Por exemplo, quero ir a Curitiba, então a finalidade é a Curitiba. Depois eu escolho os meios de locomoção, a pé, bicicleta, avião. E depois eu finalmente executo. Então esse é o modo de toda ação humana e de todo o governo relacionado a anjos. Então, muito bem, o que esses anjos têm a ver, esse governo dos anjos tem a ver com a Grécia? Então agora nós vamos começar a fazer a ligação. Como o universo criado é análogo a Deus, e também Deus criou tudo com peso, número e medida, então um governo católico, uma civilização católica, de alguma forma ia ser análogo ao governo dos anjos. De alguma forma,
ia ter alguma estrutura para a finalidade, alguma estrutura para os meios e alguma estrutura para a execução. Então a civilização católica foi construída sobre 3 pilares, cada um atendendo cada um atendendo. Um atende à finalidade, outro atende aos meios, outro atende à execução. A civilização católica foi construída sobre Israel, Grécia e Roma. Então, Israel se relaciona com o primeiro pilar, que é justamente a da finalidade. Então, o povo eleito era o povo de Israel, eles tinham contato direto com Deus, lembrando os profetas, né? Moisés, por exemplo, e outros patriarcas também. Então, nós sempre imaginamos a Israel, quando nós imaginamos nos profetas, nos patriarcas, naqueles grandes santos do Antigo Testamento, Santo Elias e outros. São aqueles que compreendiam a finalidade da existência ligada a Deus. É interessante observar que Cristo, quando ele estava no Horto das Oliveiras, imediatamente antes da paixão. A finalidade do católico é seguir a cruz de Cristo, né? Pegue a sua cruz e me siga. Cristo estava no Horto das Oliveiras. A finalidade nossa é aquela cruz. Oliveira pode representar muito bem Israel e o azeite. Depois eu vou voltar a falar nesse tema. Depois o segundo pilar vai contemplar os meios, que relaciona com a Grécia. A Grécia é o segundo pilar da civilização. A Grécia deu não só a filosofia, mas o estudo dos meios para se chegar à finalidade. E é aí que vai entrar a paideia. Então a paideia vai ser relacionada com a Grécia nesse entendimento. O terceiro pilar foi Roma, que é a civilização por excelência, civilização do direito, aquela que construiu um império. Nem Israel nem a Grécia construíram império. O Roma conseguiu construir. Na Grécia o conceito de nação é meio errado, porque as cidades gregas se odiavam, né? Embora compartilhassem a mesma cultura, elas se odiavam. Israel também nunca conseguiu fazer um grande império. Império no mundo antigo era quase sinônimo do Império Romano. Quando nós vemos a história de Roma, sempre nós fixamos nos imperadores. Quando nós vemos a história da Grécia, nós fixamos nos filósofos e pensadores. Então, logo o enfoque que nós fazemos de estudo de Israel, da Grécia e de Roma é diferente, cada um atendendo a sua finalidade, cada um foi o pilar da civilização. A Grécia também pode ser representada pelo vinho, porque o vinho é aquela bebida mais ordenada, mais elevada que se pode tomar é o vinho, mais elevada e ordenada para a alimentação, né? E para a elevação na comida, que nós podemos falar um pouco mais para frente. E a Roma se relaciona bem com o pão, porque o pão é muito ligado ao fermento. O fermento ele tem uma propriedade interessante que ou ele faz a massa crescer ou ele apodrece. E Roma era muito preocupada com o pão e com os fornos públicos. Então é próprio de Roma ser o pão, que é aquele fermento que cresceu, que fez o grande império por excelência. Por que a Grécia não construiu um império? Voltando aí um pouco ao tema para concluir. Israel nem teve arte, porque como a arte para os gregos e também para a Idade Média era tendo em vista Deus. Como eles já tinham contato com Deus, não havia sentido ter uma arte. E como eles já tinham contato com Deus, eles não tinham os meios elevados para isso. Eles já tinham contemplando a finalidade. Então eles também não conseguiram construir o império. Os gregos eram excelentes no pensamento e na ordenação, mas foram maus executores. Eles nunca conseguiram construir um império. A grande capacidade de execução foi Roma. Então muito bem, a paideia vai nascer então desse segundo pilar, da ordenação dos meios por uma finalidade. Bom, se a civilização católica foi construída, né, sobre esses 3 pilares, é óbvio que o demônio e os inimigos da igreja não ficaram satisfeitos com isso. Então foram feitas 3 revoluções para derrubar esses 3 pilares. A tese das 3 revoluções foi bem desenvolvida pelo professor Orlando e está disponível lá no site da Monfort. Então essa visão reforça aquela, não é contra ela. É a mesma visão sobre outro ângulo que reforça. Então o primeiro pilar a cair foi justamente o pilar relacionado à finalidade ou Israel, que foi a reforma promovida por Lutero. Lutero turvou
a finalidade da nossa existência ao ser contra a Igreja Católica e separar a Igreja Católica de Cristo. Foi um grande erro e um absurdo, né, que acabou, infelizmente, mudando o mundo para pior. É próprio dessa primeira revolução do Lutero e do Renascimento que se relaciona com ela, a mudança de visão das artes. As artes no mundo grego eram ordenadas em relação à finalidade. E no Renascimento ela deixou de ter essa ordenação. Ela passou a ser voltada para o homem e não para Deus. Ela se tornou circular. Então todas as obras do Renascimento, do Leonardo, do Botticelli, Michelangelo, elas são circulares, porque como elas não se perdeu a finalidade, voltou para o próprio homem, não é mais homem para Deus, virou homem para ele mesmo, ela se tornou circular. É próprio do circular aquele que não compreende o fim ou não sabe onde está o fim. Assim, quando um avião sobe e fecha o aeroporto, que era o destino dele, ele não sabe para onde ir, ele começa a andar em círculo, porque ele não sabe para onde ele vai. É próprio de quem está perdido no mato andar em círculo, porque não sabe para onde vai. Então é próprio daqueles que perderam a finalidade andar em círculo. Por isso que a arte, no Renascimento, começou a andar em círculos. A segunda revolução foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se relaciona bem com o segundo pilar, que é a Grécia. Eles desorganizaram os meios em relação à finalidade. O Renascimento não compreendia a finalidade, ou teve turvada essa visão, mas ainda era inteligente. Era pelo menos tinha algum grau de organização. Organização do ponto de vista intelectual. Né? A Revolução Francesa ataca esse nível de organização. Ela ataca já os meios. Então a Revolução Francesa, e o que se relaciona com ela, por exemplo, a Revolução Industrial, e o grande filósofo da época era o Kant, tanto o Kant como a Revolução Industrial como a Revolução Francesa, eles são compatíveis, e eles destruíram os meios para atingir a finalidade. A Revolução Francesa acabou com os meios, por exemplo, políticos. Então a monarquia era organizada para Deus. Depois se instalou um regime completamente artificial, que é a nossa democracia moderna. Então desorganizou. Revolução Industrial acabou com as corporações de ofício. As corporações de ofício eram ordenadas para Deus. Revolução Industrial desorganizou isso. Instituiu a visão do patrão e operário, que era completamente diferente no mundo das corporações de ofício. E, finalmente, Kant tinha a sua antimetafísica. Kant foi o antimetafísico por excelência, violou completamente Aristóteles, então desorganizou o pensamento. E também no direito também. Kant é o pai do direito moderno e ficou completamente desorganizado na Revolução Francesa. Aí, finalmente, na terceira revolução, que é a Revolução Russa, foi a execução e a radicalização. Então, o homem não tinha mais a finalidade, não tinha mais os meios, se tornou uma execução do mal. Tanto é que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, disse que a Rússia ia espalhar seus erros para o mundo. Isso aí dá a ideia do fermento, voltar a Roma. Então, assim como Roma espalhou a civilização para o mundo antigo, Moscou é uma espécie de anti-Roma, que era que espalhou o mal para o mundo. E aí a arte, que tinha um pouco de ainda sensibilidade na Revolução Francesa, deixou de ser e apareceu essa arte moderna horrível. A organização do trabalho ficou completamente viciada e todo mundo se tornou escravo do Estado. O direito, que tinha sofrido 2 violentos golpes, um primeiro no Lutero, depois o segundo na Revolução Francesa, aí ele deixou de existir na visão de Marx. O Marx tinha uma visão antinomista das coisas. Então, na última etapa da evolução para Marx, o comunismo ia abolir o direito, não ia ter mais direito. E, por tabela, também não ia ter mais filosofia. Quer dizer, o marxismo próprio é uma mera praxis, uma coisa que não tem contemplação, não tem nada, é avesso completo da filosofia. Então, nós vemos pela história que o demônio e os inimigos da igreja souberam muito bem derrubar os 3 pilares que a civilização católica construiu. Agora sim, feita essa introdução, nós vamos partir vamos comentar sobre São Paulo. E São Paulo se relaciona bem com esses 3 pilares.
Cristo disse que era a verdade, o caminho e a vida. A verdade é próprio da finalidade. O caminho é próprio dos meios e a vida é própria à execução, né? São Paulo se relaciona muito bem com isso. Afinal, a própria verdade encarnada apareceu a ele no caminho para Damasco para fazê-lo mudar de vida. Mas São Paulo, que é uma vida fascinante, vale muito a pena ver, não só as cartas, mas também no Atos dos Apóstolos, ele era ao mesmo tempo grego, romano e judeu. Como é que se pode ser ao mesmo tempo grego, romano e judeu? É porque a visão de cidadania desses três povos era diferente. Para ser judeu tem que ter sangue judaico. E São Paulo tinha sangue judaico, obviamente. Para ser grego, na acepção última, né, na acepção mais profunda do ser grego, ninguém nasce grego, a pessoa se forma grego. Então só depois de uma educação, da paideia, a pessoa pode se dizer grega. E São Paulo teve uma formação cultural grega. Ele era de Tarso, na Cilícia, que era um lugar com forte tradição helenística, né? Ele falava grego fluente, escrevia, tanto é que boa parte acho que todas as cartas dele foram escritas em grego, e o Evangelho também, boa parte dele, todo ele, né, praticamente foi escrito em grego. E São Paulo também era cidadão romano. Para pertencer ao Império Romano, era muito ligado ao ius soli, quer dizer, o direito na terra. Então a visão de cidadania dos três era diferente e ao mesmo tempo harmoniosa. Então São Paulo ao mesmo tempo era romano, grego e judeu. São Paulo pregou em Jerusalém, pregou em Atenas e pregou em Roma. Em Atenas vale muito a pena ver a pregação dele no Areópago. No Areópago era a instância suprema lá em Atenas, o local que tinha condenado Sócrates. Ele pregou no Areópago e converteu muitos lá. Converteu o famoso Dionísio lá. E ele fez uma pedagogia, né, lá, muito bonita lá no Atos dos Apóstolos. Vale muito a pena ver. Ele elogiou a religiosidade dos gregos e ele ia anunciar um Deus que na realidade os gregos já conheciam, mas não sabiam quem era. Porque em Atenas tinha o templo ao Deus desconhecido. E aí, didaticamente, São Paulo anuncia para os gregos que ele ia anunciar o Deus desconhecido. Ele critica o paganismo dos gregos, mas ele usa certos poetas gregos para fundamentar. O São Paulo usou, obviamente, a teologia toda herdada de Israel, correta, né, de Cristo, etc. Ele usou o direito romano em seu favor nas defesas que ele fez, e ele também fez citações sobre os poetas gregos. Ele fez várias viagens, não vou entrar em detalhes, acabou terminando em Roma. É lógico que ele ia para Roma, a capital do Império, onde tudo acontecia, onde tudo mandava. É lógico que o catolicismo teria que triunfar lá. Então, São Paulo foi perseguido por ter defendido a finalidade, os meios e a execução. Ele terminou a vida em Roma, ele não foi crucificado, ele foi decapitado fora dos muros de Roma, num local hoje conhecido como Três Fontes. Na cabeça dele pingou 3 vezes e nasceram 3 fontes, que podem simbolizar muito bem a fonte romana, a fonte grega e a fonte judaica. Então, São Paulo é a figura, o santo que melhor representa isso que eu falei, que é marcante ao longo da vida e até a morte, para simbolizar essas 3 fontes que são os 3 pilares da civilização. Agora, então, feita essa rápida introdução, então vamos focar na Grécia. Aí a primeira pergunta que se apresenta na Grécia: por que a Grécia? Por que não foi a Pérsia, a China, a Índia, os astecas, que surgiu a filosofia, surgiu a paideia, surgiu essa capacidade dos gregos de ordenar as coisas em torno de uma finalidade com uma maestria nunca antes vista? Bom, ninguém tem essa resposta, ninguém sabe por quê. Porque os gregos, por causa do paganismo, eram tão sujos como qualquer outro povo. Normalmente quem gosta muito da Grécia acaba omitindo o lado podre do paganismo grego. A título de exemplo, deu que na Grécia mais num período mais antigo, havia sacrifícios humanos.
Em Creta havia sacrifícios humanos. Em Atenas foi fundado sobre sacrifícios humanos. As colônias gregas era comum haver sacrifícios humanos na fundação. Também já adiante, em Roma também havia sacrifícios humanos. Também. Fora isso, na Grécia havia um desprezo pelos não perfeitos, né? Havia uma eugenia. Então, em Esparta, a Jerusa, que era o conselho dos anciãos, eles matavam as crianças que achavam que não era digno de ser um espartano. E Platão defendia a eugenia, Aristóteles defendia a escravidão. Então, os gregos tinham um lado muito sujo. Agora, o que diferencia a Grécia de todos esses povos que eu falei, Pérsia, China, Índia, etc., não é no nível de sujeira do paganismo, mas sim o nível de excelência. Que muitos povos aí eram tão selvagens quanto os gregos em um aspecto, mas não desenvolveram a filosofia e a excelência da Grécia no pensamento. Ninguém tem essa resposta. Agora, então, como interpretar a Grécia? Bom, o jeito certo de interpretar a Grécia é como os padres da igreja fizeram. Jogaram o paganismo no lixo e aproveitaram o que era bom da Grécia. Uma figura muito interessante para ter em mente, uma figura que vai servir de interpretação inclusive para os mitos que nós vamos falar rapidamente, é a figura de como os gregos bebiam vinho. Falei que o vinho representava muito bem a Grécia. Os gregos tomavam vinho misturado com água salgada. Era um mau gosto terrível, né? Tomar com água salgada. Então o vinho é uma bebida excelente. Acho que pior só o vinho de São Roque, hein? O pessoal de São Roque me desculpe, mas... Os romanos também misturavam vinho com água salgada. Isso daí teve um simbolismo muito interessante. Já que o vinho pode representar a filosofia, o pensamento, a sabedoria, para quem acha que eu estou exagerando o vinho representando tudo isso, São Tomás diz expressamente que o vinho representa a sabedoria, a caridade e a justiça. Então não é nenhum exagero da minha parte. Então, como eles tomavam o vinho misturado com água salgada, o vinho representava a parte boa e a água salgada a parte ruim. A água salgada representava para muitos padres da igreja o paganismo. Santo Agostinho comenta nesse termo, se não me falha a memória. E uma passagem interessante do Evangelho das Montanhas, quando Cristo fala: se o homem de pouca fé tivesse mais fé, essa montanha seria lançada ao mar. O que significa isso? Homem significa terra, montanha significa uma elevação de terra. Montanha, então, pode significar muito bem um santo. Lançar no mar, que é a água salgada, que é o paganismo, foram os apóstolos enviados aos pagãos para convertê-los. Então, isso eu estou exemplificando só para demonstrar que a água salgada representa o paganismo. Quando veio a Idade Média, além de separar o joio do trigo na Grécia, parou de tomar vinho com água salgada. Então, esse simbolismo que eu vou usar do vinho tomado com água salgada para tomar o vinho sem água salgada é que vai servir de mote e de meio para a interpretação de muita coisa na Grécia. Muito bem, finalmente agora vamos focar na paideia. Não estou enrolando, não é que toda essa introdução foi... Você avisou que o livro era grande, né, Marcelo? Avisei, mas eu já recomendei para eles lerem aí, quem tiver interesse, pelo menos umas 100 páginas, que vale muito a pena ver o começo. Então, a paideia. O que é a definição de paideia? O próprio autor diz, no comecinho, logo na introdução, que não se pode evitar o emprego de expressões modernas, como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Nenhuma delas coincide, porém, com o que os gregos entendiam por paideia. Cada um desses termos se limita a exprimir um aspecto desse conceito global. Qual? Paideia. Para abranger o campo total do conceito grego, teremos que empregá-los todos uma vez. Ou seja, paideia significa, ao mesmo tempo, civilização, cultura, tradição, literatura e educação. Significa todos esses termos ao mesmo tempo, por isso que não dá para traduzir para nenhuma língua. O autor Werner Egger, ele tem uma tese um pouco radical, mas não deixa de ter uma pouca verdade, que ele diz que a Grécia é o único povo, até aquela data, a ter cultura. Por quê? Porque eles tinham uma palavra para dizer cultura e cultuavam o termo, parece uma redundância.
É verdade que os chineses também tinham uma cultura, mas os chineses não havia uma preocupação de paideia, uma preocupação pedagógica, uma preocupação de fortalecimento da cultura e de passar ela para frente. Os gregos foram o povo até aquela data que tinham essa preocupação, que tinham palavras, mais de uma para designar cultura. O que se diria hoje ainda cultura indígena, né? É uma ante, né? Nós podemos comentar depois, porque o Werner Jäger, ele não queria parar na Grécia, ele queria avançar na Idade Média e ver como a paideia se desenvolveu na Idade Média. Aliás, um dos desdobramentos dessa aula pode ser a aplicação da paideia na Idade Média e depois na modernidade. E aí nós vamos chegar à conclusão que a modernidade hoje, que nós estamos vivendo, não estamos mais sobre uma ótica, se a paideia é um termo sempre positivo, não é um termo que pode ser usado por mal, então nós estamos vivendo uma época de antipaideia, numa época de destruição da tradição, da cultura e da memória e de tudo isso que nós vamos falar. Então hoje em dia não é mais próprio falar nesses termos de contracultura, de antipaideia, do que propriamente uma paideia. Mas nós vamos falar no final da aula, se der tempo, sobre isso. Muito bem, quais são as fontes da paideia? Quem são os agentes da paideia? Aí é uma coisa bem interessante. Os agentes da paideia, pelo próprio Werner Jäger diz, não são os artistas mudos, os arquitetos, os escultores, os pintores, mas os poetas e os filósofos, principalmente os poetas. Quer dizer, então, toda a civilização grega nasceu por meio da poesia. Toda a filosofia, na poesia grega já havia o germe da filosofia. E depois a poesia grega, ela não foi escrita, nem tinha como escrever. Na época da Ilíada, a Ilíada se refere à guerra de Troia, né? Nessa época não havia nem alfabeto para conseguir escrever uma poesia, né? Eles só tinham uma coisa muito rudimentar que os estudiosos dizem linear B. O alfabeto surgiu muito tempo depois. Então foram traduções orais, poemas recitados ao longo dos séculos, que depois foram escritos muito tempo mais tarde, séculos depois. Então o que é bonito na Grécia é que ele teve uma formação não só poética, mas também teve uma formação oral e de tradição oral, né? E quem que são os grandes nomes da paideia? Na verdade tem um grande nome, né? É Homero. Homero fez toda a Grécia. Agora começa a polêmica. Homero existiu realmente? Hoje, atualmente, né, se diz que Homero ou melhor, Homero existiu, mas ele não foi o autor nem da Ilíada nem da Odisseia. Isso daí teria sido composto por outros, foi um povo que construiu ao longo dos séculos a Ilíada e a Odisseia, e Homero talvez tenha sido um desses poetas que andavam na Grécia recitando essas histórias. Já que isso é verdade, os poetas iam nos campos, né, e nas cidades recitando esses poemas. E Homero talvez tenha sido um deles. Ninguém sabe. Outros ainda até hoje dizem, não, Homero escreveu. Mas a maior parte da historiografia moderna diz que Homero ele não escreveu a Ilíada nem a Odisseia. Uns dizem também porque a Ilíada e a Odisseia são momentos históricos diferentes da Grécia. E não podia ser o mesmo autor escrevendo coisas diferentes. E o que diz a Ilíada? A Ilíada diz a Guerra de Troia. Há muito tempo se achou que a Guerra de Troia era uma guerra mítica, mas depois a arqueologia provou que existiu mesmo. Lógico que não com os deuses do jeito que foi contado, mas existiu uma guerra e sobre essa guerra foi contado um monte de lendas e tal. O grande herói dessa guerra foi Aquiles, do lado grego, e Heitor do lado troiano, né? Nós não vamos avançar muito na discussão da Ilíada e da Odisseia, porque isso daí requer muito tempo, talvez uma aula futura. Então a Ilíada trata de guerra. E a Ilíada era o principal poema da Grécia, superior à Odisseia. Havia até gregos, num período mais moderno, depois da conquista romana, que criticavam a Odisseia, dizendo que a Odisseia era inferior à Ilíada e Homero já estava decadente, já estava muito velho e já não estava no mesmo nível. Mas a Odisseia se refere às aventuras, né, na volta de Odisseu. Odisseu é o termo mais correto para falar,
O outro, Odisseu, esse é o nome de Ulisses, né? Mas já que se chama Odisseios, o mais correto é dizer Odisseu ou Odisseus, né? Ulisses é um termo latino. Então, a Ilíada trata da guerra e a Odisseia trata do pós-guerra, da volta de Ulisses para casa. Nós vamos comentar um pouco nesses mitos, para interpretar como que isso daí era incutido na mente dos gregos. Antes de falar isso, nós vamos falar um pouco da educação das crianças gregas e dos jovens. Como que era feita essa educação na Grécia? Lógico que mudou muito o local e no tempo, mas em determinado período a educação começava por volta dos 7 anos. Dos 7 aos 16 anos, o jovem, ele estudava no que se chamava em palestras. Palestras eram locais físicos, no qual professores de ginástica e de música ensinavam os jovens. É surpreendente notar que havia só 2 matérias, ginástica e música. Depois se acrescentou uma terceira, que era gramática. Só que investigando bem, música incluía muito mais coisas. Incluía astronomia, incluía poesia, incluía história, incluía gramática, incluía recitação, etc. e tal. Na realidade, já havia implicitamente o quadrivium e o trivium na formação do jovem. O trivium e o quadrivium se atribui a Boécio, né? Mas na realidade implicitamente já havia essa cultura do trivium e do quadrivium na Grécia. Ginástica também é uma coisa também muito mal explicada, e o Werner Jäger explica muito bem. Ginástica para os gregos não significava só uma coisa para a saúde, também não é só um treinamento para a guerra ou para o exército, como também se diz. A ginástica na acepção grega significava um treinamento para a coragem, era um meio para sufocar as paixões, então visava também a alma. A acepção correta que Platão dá e outros dão diz expressamente que a ginástica é voltada para isso, para a coragem, para sufocar as paixões. Depois dessa fase das palestras, o jovem ia para o ginásio. A palestra normalmente era paga pelos pais e os professores eram particulares. Não eram particulares, eram como uma escola. Vários pais pagavam por um mesmo professor que num local determinado, havia palestra para a ginástica e a palestra para a música. Isso também em cidades menores provavelmente havia uma palestra só, onde se alternavam os professores. Quem levava essas crianças para a palestra era o pedagogo. O pedagogo nada mais do que era um escravo que levava a criança para lá para evitar que a criança fugisse, não prestasse atenção, etc. Mesmo naquela época os alunos também não prestavam atenção, tentavam fugir do estudo e tal. E o pedagogo era aquela pessoa que ficava em cima. Quer dizer, eu penso que hoje seria muito bom recapturar o pedagogo, não como escravo, claro, mas essa figura do pedagogo é interessante. Ficar em cima da criança, não deixar fugir, né? Tem que prestar atenção. Fazer uns carinhos, né? Então era muito bom. Depois o pedagogo ele evoluiu para justamente aí ensinar alguma coisa, dar alguma lição de moral para o aluno. Mas no começo era um mero escravo, que era só levava e evitava do aluno fugir ou outra coisa. Depois desse jovem ele ia para o ginásio. O ginásio então era público, diferente da palestra que era coisa privada. O ginásio era sustentado pelas cidades gregas. E aí o ginásio também, a acepção da palavra também engana muito, porque no começo era só um lugar de exercício, mas depois, rapidamente, só ficou a palavra, que era um lugar que se fazia ginástica, mas era um lugar que se discutia o saber, se ensinava gramática, se ensinava literatura, se ensinava várias regras e tal, se ensinava a debater com Homero. Na Grécia ninguém podia se dizer sábio ou inteligente, ou qualquer coisa, ou filósofo, se não soubesse Homero de cor, tinha que saber Homero de cor. Então as pessoas só podiam ser combinadas num banquete, um banquete onde se comia bem, bebia bem, mas também se discutia as ideias. Então quem não soubesse Homero não era condenado por banquete, era meio apartado da elite grega. Mais do que as Olimpíadas, havia disputas na Grécia para ver quem sabia melhor Homero, quem recitava melhor Homero. A Olimpíada triunfou na Grécia num momento mais de decadência, né?
As discussões de Homero reuniam muito mais gente, eram muito mais É que nem hoje em dia, as discussões filosóficas atraem muita gente, né? Na Grécia tinha até a Ágora, né? A Praça Central Grécia, onde todo mundo se discutia as ideias. É igual hoje. Não tinha novela à noite, eles iam lá para a praça para discutir filosofia. Eu trabalho lá no centro de São Paulo e aí eu ando por lá, eu fiquei com uma cena surpreendente. Pessoas e senhores e crianças trocando figurinha lá no centro de São Paulo. Você vê, né? O nível mesmo, né? É o nível mesmo. Da Grécia se discutia Homero na praça pública, hoje se troca figurinha. Realmente, hoje em dia nós temos blog que substituem o Ágora, né? Todos os gênios podem se manifestar. Todos, né? Então a educação na Grécia, já com essa nossa ironia, nós estamos defendendo que era bem superior a hoje, como de fato era mesmo, né? No ginásio também, uma certa época, foi trocado se a pessoa pudesse pagar para, sim, escolas também privadas. Mais famosa de uma determinada época foi Platão. Então, Platão tinha academia, foi fundada por Platão. Não sei se foi fundada, parece que tinha uma academia mais antiga em Atenas, mas a academia como está ligada a Platão. Aristóteles, por exemplo, que era de Estagira, foi para Atenas, onde era um centro de excelência do saber. Ele podia ter optado na escola de Isócrates, não Sócrates, Isócrates, ou de Platão. Ele acabou, por indicações, indo para a escola de Platão. E lá ficou um bom tempo. Se a pessoa não possuísse tão recurso, dependendo do momento histórico, ela ficava no ginásio. Depois do ginásio, forçosamente ela tinha que fazer exercícios militares ou ir para a guerra, se fosse o caso. Normalmente aí já era um jovem de 20 anos. E os 22 anos, ou 21, ou mesmo 20 anos, encerrava a fase de formação da Grécia. Começava com 7 e até os 20 e poucos anos. Aí ele era tido como um cidadão. Ele já podia se dizer grego, já que grego é aquele que se forma na cultura grega, ninguém nasce grego. E aí, se ele soubesse bem Homero, ele estava então um passo mais acima, ele podia ir para um banquete, ele ia ter maior capacidade de penetração na cultura grega, né? Vamos comentar então sobre os mitos, porque eu falei que Homero formou toda a Grécia e nós vemos lá em Homero os mitos. Aliás, nem todo mito está lá com Homero, mas os mitos faziam parte da educação da criança. O Platão se incomodava um pouco com isso, porque mito é uma mentira, óbvio, né? Agora, o mito, ele encerra um conteúdo moral, e o Platão achava importantíssimo esse conteúdo moral. Então, ao mesmo tempo que ele criticava, ele achava interessante a tese dos mitos. Mas o fato é que durante séculos a Grécia educou as crianças na base do mito. E o que os mitos ensinavam? Então, dentro dessa mentalidade de separar o paganismo, as coisas certas do errado, vamos então examinar o mito da Medusa, por exemplo. Medusa é aquela górgora horrorosa que tem as serpentes saindo da cabeça, e quem olha para ela fica petrificado. Olha, isso daí é um símbolo excelente, muito interessante, aliás, muito pedagógico também. Porque os pensamentos, os serpentes saem da cabeça, obviamente refere a pensamentos. Os pensamentos são perigosos mesmo, é igual uma serpente. E mais, se for um pensamento certo, e a pessoa provou por meio de um silogismo, uma verdade, obriga a acreditar nisso. Lembrando que nas praças públicas em Atenas, qualquer lugar nas ágoras, quem usasse sofisma era vaiado. Então a pessoa não podia usar de má fé para provar um argumento. Se ela usasse um sofisma ou quisesse enganar, ela era vaiada. Então se alguém consegue provar alguma coisa, obriga. Aquele que ouviu e viu que foi realmente provado, obriga, ou seja, a verdade petrifica. Então a Medusa é muito interessante, porque a Medusa significa que os pensamentos são perigosos, é verdade. Se for verdade, petrifica. A pessoa é obrigada a seguir aquilo, está petrificada, porque a verdade nunca muda. Otávio, que dizem hoje, né? Mas a verdade não muda. E depois a Medusa, todo o templo da sabedoria na Grécia tinha a figura da Medusa, porque a Medusa era uma das virgens que serviam nos templos da sabedoria de Atena, né?
Lembrando que tinha várias Atenas, né? A gente tem uma ideia errada que os deuses eram deuses de abstratos, né? Para toda a Grécia. Não, houve várias Atenas, houve várias Palas, houve vários Poseidons, ou Poseidons, como alguns dizem que é melhor, houve vários Hércules. Só muito futuramente essas coisas foram concentradas em... Normalmente os mitos eram locais também. Mas isso é só para deixar a coisa clara. O que importa é essa interpretação inteligente dos mitos e por isso que formava as crianças. Vamos pegar outro exemplo com um gancho. Os gregos sempre associavam a sabedoria à castidade. Quem tinha que servir num templo de Atena tinha que ser virgem. Se a moça deixasse ser virgem, era punida às vezes com a morte. Justamente a Medusa foi punida porque ela traiu o voto de virgindade, né? Depois ela volta arrependida para Atena e toda Atena tem um símbolo da Medusa. Agora essa ligação... Medusa? Diga. Quer ter de Medusa hoje em dia, hein? É coisa impressionante, né? Mas tem um outro mito que retrata melhor ainda, que é no mito relacionado a Ulisses, a Odisseus. Falei para usar Odisseus e vem Ulisses, né? Mas tudo bem. Ulisses, na volta, ele passa por várias ilhas gregas e vários locais gregos. Uma dessas ilhas é onde estava Circe. Circe era uma bruxa que enfeitiçava e transformava os homens em porcos se ele cedesse à luxúria e à gula. Olha, isso aí é um ensinamento espetacular, porque justamente aquele que volta a vida para a luxúria e para a gula, ele nunca vai ter capacidade filosófica e nunca capacidade de sabedoria. Isso, aliás, toda a Idade Média ensinava nesses termos também, né? Ou a capacidade intelectual dele vai ficar reduzida, ou mesmo vai ser bem limitado, o que nós vemos hoje no mundo que cedeu à luxúria e à gula, está com a capacidade intelectual bem limitada mesmo. E justamente o porco, que é aquela figura suja, o porco ele não consegue levantar a cabeça, né? Ele não consegue olhar para o céu. Então essa figura do porco no mito da Circe é muito interessante, muito inteligente. Outro mito interessante ainda do Odisseu é o da sereia. Sereia, na acepção inicial, não é a mulher metade peixe, metade mulher, mas sim são pássaros. Não tem nada a ver com a sereia. Sereia provavelmente foi criação romântica ou renascentista, agora não me lembro. Então, as sereias eram seres alados que seduziam os marinheiros pelo canto. E aí eles pulavam no mar e morriam, ou levavam o navio para naufragar. O Odisseu sabia muito bem disso, e ele se amarrou num mastro de madeira, que é bem simbólico, lembrando que o Odisseu era marceneiro, carpinteiro. Os gregos também valorizavam muito o carpinteiro por causa da analogia, né? Platão falava muito de modelar almas, e o que o carpinteiro e o escultor fazem, né, é modelar a madeira. Os outros marinheiros do Odisseu foram colocados cera de abelha nos ouvidos para os pássaros alados, as sereias, não seduzirem. Isso é muito interessante, esse mito. Por quê? Porque justamente esse mito se refere às ideologias, às falsas ideologias, que seduzem bastante. Então, por exemplo, o Lutero seduziu muita gente, levou as pessoas para o abismo, ou melhor, levou as pessoas para o naufrágio. Depois vem a Revolução Francesa com um monte de lorota. Depois vem modernismo e toda essa modernidade com um monte de lorotas. Todas as ideologias anticatólicas são cantos da sereia que levam as pessoas a se afogar e a naufragar. Qual que é o jeito disso? O jeito disso é ficar amarrado à cruz de Cristo. De modo análogo, o Odisseu ficou amarrado a uma madeira, né? Tem vários mitos assim que são bem interessantes. Eu não vou ter que parar, só falei isso para exemplificar. Esse era um modo pedagógico da Grécia. As crianças aprendiam a interpretar esses mitos para servir para a vida inteira. Se serviam, isso é outra questão. Porque o juízo que os padres da igreja fizeram sobre a Grécia, ou pelo menos uma boa parte deles, não era muito positivo. Quando os gregos abandonavam um vício, normalmente partiam para outro. Isso é muito comum, e aliás é comum para quem é católico, para todo mundo, abandonar um vício, mas abandonou porque trocou por outro. Isso também é muito comum em seitas, né? Os cátaros eram assim, horas não podiam comer nada, depois podiam comer tudo e partir para as devassas. Nas religiões de mistério na Grécia havia muitas essas inversões.
de ter uma vida cética e depois partir para a luxúria, o inverso, de negação da matéria, ou então de endeusamento da matéria. Era muito comum sair um vício e partir por outro vício. Por quê? Porque os gregos estavam imersos no paganismo, ainda não tinham sido convertidos, né? Tinha falta de equilíbrio, que é sempre dado pela Igreja e por Cristo. Exatamente. Né? Não havia... Ou de um lado tem uma vida ascética completamente absurda, o exemplo dos cátaros que você deu é muito bom, né? São os perfeitos, e de outro lado gente que para o qual valia de tudo, né? Outro exemplo mais moderno, mais atual, o pessoal da TFP, né? Aqueles que são mais velhos lá, para eles valem tudo. Então vale enganar, vale mentir, vale roubar, vale qualquer coisa. Enquanto os pobrezinhos lá embaixo se exige sacrifícios deles enormes, né? Engraçado que todas as seitas modernas ou um pouco mais antigas, mesmo dos cátaros, lembra muito a religião de mistérios na Grécia. Que a Grécia tinha duas religiões, tinha a principal religião oficial era a religião dos mortos, que eu tratei em outra aula. Também havia a religião dos deuses e também quem quisesse aprender algum segredo mais, assim, mais ou menos como funciona a maçonaria hoje, ou pensasse que tinha algum segredo oculto, partia para as religiões de mistério, que é exatamente como o Alberto falou. Havia Ceses, a religião de mistério famosa foi de Pitágoras e do Orfismo, por exemplo, e também de Mitra, que veio, que não só pertencia à Grécia, mas também no Egito. Bom, passado essa questão dos mitos, aliás, não está passado porque faltou uma coisa importante a dizer, que todo mito grego é circular. Então Medusa saiu do templo de Atena e voltou para o templo de Atenas. O Odisseus, na realidade, saiu dos braços de Penélope, que era esposa, e depois volta para Penélope. Aliás, a Odisseia é bonita nisso, que ela defende o casamento. A Grécia, pegando esse gancho de casamento, é interessante, porque a Grécia, à medida que a Grécia entrou em decadência, o casamento foi perdendo força, igual a nossa civilização. Então havia leis na Grécia contra homossexualismo, havia leis contra solteiros. Então, um determinado ponto era o fulano tinha que casar, senão tinha que pagar multa. Aí o fulano tinha que posar numa balança, o que é mais caro, sogra ou o imposto da cidade? Normalmente ele ia preferir pagar o imposto. Né? Agora, é bom não dar ideia, viu, Marcelo? Porque senão é capaz aí que os nossos governantes colocam imposto sobre os solteiros, né? Mais um pretexto para aumentar imposto. Mas brincadeiras à parte, isso é verdade. Aí quando a Grécia entrou em decadência, o casamento entrou em decadência. O homossexualismo aumentou, aí aumentou a devassidão e tudo. Quando a Roma conquistou a Grécia, já estava completamente acabada. Mas então, estava falando disso por causa do circular. Então todo mito grego é circular porque faltava eles a ideia de finalidade. Assim como também todo o Renascimento era circular. Essa figura dos mitos, a Idade Média, a Igreja nunca deu importância. Eu estou falando dos mitos que eram importantes para a Grécia, né? Mas para a Idade Média eles nunca tiveram importância porque a Igreja soube muito bem que mito era uma bobagem. Daria para fazer uma paideia sem mitos, foi o que a Igreja fez. A Idade Média foi uma paideia, o apogeu da paideia de civilização foi feita na Idade Média. Talvez se a gente fale isso numa próxima aula, mas sem os mitos. Então, o mito parece como uma espécie de bengala ou muleta, que era necessário para ensinar a criança. O Platão percebia que tinha alguma coisa errada, mas não conseguiram ir além. E a Igreja Católica, já na Ordem da Graça, por causa de Cristo, já viu que não precisava mais dessa muleta. Então, por isso que a Idade Média nunca deu importância para os mitos. Os mitos voltaram a ser importantes justamente na decadência do pensamento. Já no Renascimento, no Iluminismo, começou a se voltar a dar uma certa importância para os mitos. Então todo mundo quis interpretar mitos marxistas, iluministas, Freud, psicólogos, tem tratados de mitos aí. Só para concluir. Bom, muito bem. Além do Homero, o Homero é o número 1 da paideia,
Os gregos cultuavam bastante Hesíodo. Hesíodo retratava a vida no campo. Antes dos gregos se tornarem grandes navegadores, eles foram bons agricultores. Aliás, é uma relação interessante. Normalmente os povos navegadores sempre tinham uma agricultura antes. Por quê? Porque a agricultura fixa o homem num local. Ele deixa de ser nômade. E aí ele consegue ter um certo sedentarismo e aí conseguir desenvolver as artes. Não tem nação nômade que tenha desenvolvido uma cultura elevada. Isso não existe. Então, justamente a agricultura favorece um sedentarismo, não um sedentarismo ruim do fulano ficar sentado em frente à televisão vendo bobagem. Não é isso. O sedentarismo voltado para as artes e para a elevação do espírito. Essa foi justamente a lógica da Grécia. Então eles foram grandes agricultores, grandes pastores, depois eles partiram para a navegação. O Hesíodo retrata essa vida dos pastores, que os gregos interpretavam como análogo, e de fato é. A palavra cultura, ela tem o sentido tanto do ponto de vista intelectual, também como do ponto de vista da agricultura. Isso não é coincidência. E os gregos também interpretavam como não sendo coincidência. Então, o Hesíodo, ao retratar as virtudes do homem e do campo, também era um simbolismo para fazer o homem cultuar uma vida intelectual. Cultuava o campo, cultuava a vida intelectual. Nós temos análogos e complementares. O conceito fundamental, agora nós vamos desenvolver as ideias da paideia. O conceito fundamental na paideia para os gregos era a areté. O melhor é agudo, alguns dizem areté, mas eu acho que o correto é areté. Eu não conheço o grego, mas eu acho que o certo é a areté. Então, o que é a areté? A areté é uma palavra que também não dá para traduzir, porque a areté combina uma espécie de virtude e heroísmo. Os gregos, havia muita contradição no mundo grego entre vários deuses e uma noção de que deveria haver um Deus só, uma divindade só. Isso é claríssimo em Sócrates, Platão e Aristóteles. Então havia uma contradição. Para ter uma ideia dessa contradição, no testamento de Aristóteles, o maior filósofo da história que provou que Deus existia, ele deixou ídolos para várias pessoas. Quer dizer, como é que um homem da inteligência de Aristóteles não percebeu essa contradição? São as contradições do paganismo. Então, paralelo a esses deuses, os gregos imaginavam que devia ter um mesmo princípio e que se deveria servir a esse princípio. Então, se deveria dar até a vida para esse princípio. Então, a piedade para os gregos é no sinônimo de honrar a esse Deus, essa causa das causas. E a areté era fazer o possível para agradar essa divindade. O possível que era na guerra, ter o maior heroísmo possível, morrer defendendo uma cidade. Isso era indiretamente para fazer essa piedade. Ou no campo das artes, ou no campo do saber, se dedicar ao máximo nessa areté. Mas a areté normalmente era muito ligada ao guerreiro, né? Aquele que morre e dá a vida pelo outro. E essa areté também era associada à beleza. Depois nós vamos acompanhar como a ética não é distinta da estética no mundo grego, né? Essa subordinação do homem ao mais elevado é uma coisa bem interessante. Diz que o mundo grego era meio humanista e cultuava o homem. Isso aí não é bem verdade. Isso aí é uma interpretação errada. A sociedade que realmente cultuou o homem como tal foi, por exemplo, o Renascimento, que não colocava nenhum valor acima do homem ser cultuado. Foi tipo a antropocêntrica por excelência, foi o Renascimento. O mundo grego não era bem assim, não. Era a arte, eles eram focados para servir a divindade. É lógico que eles tinham essa visão completamente deturpada. Mas a arte era para servir, era para ter memória dos deuses. Então, por exemplo, a mãe das musas era Mnemósine. Mnemósine, daí vem o termo mnemônico, né? Que refere à memória. Então, o que significa isso nessa interpretação mitológica? Significa que as musas, as artes, servem à memória. Memória do quê? Memória dos deuses. Então, a arte era ligada para servir os deuses. Então,
Se a arte era para servir os deuses, aí vem a grande lição grega, uma das grandes lições da Grécia, que aliás contradiz muito o mundo de hoje. Que os gregos chegaram à conclusão que nada é neutro. Nada. Tudo forma ou deforma o homem. Hoje, no mundo, se ensina que a arte é neutra, que a música é neutra, que futebol é neutro, que comida é neutra. Tudo As é neutro. diversões, né? Diversões são neutras. Isso é um absurdo para a Grécia. Na Grécia, nada é neutro. Desde uma música, da gastronomia, do esporte, tudo para eles tinha um sentido de formação. Os gregos eram muito preocupados com a pedagogia, com a paideia. Aliás, o autor Werner Jäger critica bem o cientificismo, com toda razão, porque a ciência hoje não tem nenhuma preocupação com a paideia. Parece uma espécie de gula intelectual de saber determinadas verdades ou princípios sem querer ajudar o outro, apenas para saber, sem ter muita finalidade, né? Sem fazer nenhum liame com Deus ou fazer um liame em prol do outro. Isso seria impossível na Grécia, pensamento. Na Grécia tudo teria voltado para a pedagogia. E se tudo é voltado para a pedagogia, nada é neutro. Tudo ou forma ou deforma a pessoa. Então agora vamos pegar esses exemplos. O primeiro exemplo óbvio é a literatura. A dona Ivone já deu uma aula muito boa sobre literatura, mostrando a ideologia na literatura. Na Grécia isso era óbvio, porque o povo grego foi formado por ideias contidas na literatura. Qual? A Ilíada e a Odisseia. É um povo formado pela poesia. Aliás, essa tradição oral é muito interessante, fazendo uma extrapolação. Na igreja também, né? O que vale muito é a tradição oral. Na Bíblia está escrito que aprenderá a fé pelo ouvido, né? Cristo não escreveu nada. Aliás, Cristo a única vez que escreveu foi na areia, né? Nem mandou que os apóstolos escrevessem. Então, tudo que os apóstolos escreveram, eles aprenderam de ouvido. Então, começou primeiro uma tradição oral para depois escrever. Idem no Antigo Testamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer uma mudança que houve já no final do Renascimento, de dar muita importância à coisa escrita. Então, a fonte do direito na Grécia e também na Idade Média era os costumes, era a tradição. A tradição, os costumes que faziam direito. Escrever era uma coisa secundária. Na Grécia, determinados textos eram proibidos de escrever. Depois, uns espertos lá no final da Idade Média, começam a Idade Moderna, começaram a perverter as leis justamente escrevendo, porque fazia confusão na pessoa. O que é a fonte do direito? É uma lei escrita ou é a tradição? A Grécia sempre entendeu como tradição. Hoje em dia, nós temos o triunfo da coisa escrita. Então, vale porque está escrito. É uma inversão completa da visão da tradição e da paideia. Isso é lógico que tem um protestantismo no ar. Por quê? Porque os protestantistas são obcecados com a Bíblia. Porque está escrito é que está certo. Então, extrapolando o conceito protestante para o mundo, aí nasceu a Constituição, nasceu tudo que vale a coisa escrita e não mais a palavra. Na Grécia, a visão era completamente oposta. Era uma religião da tradição e da palavra. Depois se usou esse termo muito na Idade Média. Por isso que faltam muitos documentos na Idade Média, porque era tudo na base da tradição e da palavra. Exemplo, corporações de ofício. Corporações de ofício, muita coisa não tem documento, porque a relação do aprendiz, do oficial e do mestre era na base da palavra e da tradição. Porque afinal a nossa religião católica é a religião da palavra, né? É o verbo que se fez religião da carne. realidade, né? Da realidade, exatamente. Eu vou comentar do realismo aqui mais para frente. Então, nós comentamos a literatura, na música também. A música, para os gregos, era a primeira coisa que deveria se ensinar a uma criança, era a música, boas músicas. Platão tem uma frase célebre que diz que para conquistar uma cidade basta ensinar música ruim. Porque, aliás, é uma verdade esplêndida, né? Se destruiu ajudou a destruir a civilização moderna, rock, essas músicas ruins, que acabam pervertendo essas pessoas. As pessoas que têm ideias erradas se alimentam das músicas
ruins que alimentam as ideias erradas e aí cria um círculo vicioso, vicioso. Que vai destruindo a sociedade. E a malandragem, uma inteligência do mal hoje, é dizer que essas músicas são neutras. Então, na Grécia, não se dizia que a música era neutra. Você poderia contestar, não, essa música não é elevada, essa música não é. Tem até os modos, né? Eu não entendo muito de música, mas sobreviveu na história o modo frígio, o modo jônico, o modo eólico, que eram usados para uma determinada formação orientar um determinado sentimento ou estado de espírito. Então a primeira coisa que era ensinada para uma criança era a música. Aliás, essa já é uma boa lição para quem é pai de família, dá para as crianças já em ter idade boa música. Dá uma flautinha para ela tocar em casa, né? Uma boa música, qual boa música? Por exemplo, uma que tem uma apreensão mais rápida de melodia, por exemplo, Vivaldi, Mozart, seria um bom começo para o ouvido de uma criança. Inclusive, autores católicos, que agora me foge o nome, bem na linha aristotélica platônica, dizem exatamente isso. Não sei se talvez São Tomás de Aquino tenha comentado alguma coisa, mas é uma linha bem pedagógica de começar a dar música para criança. Que a primeira, Platão diz também, a primeira arte que entra na alma de um ser humano é a música. Frase também bem inteligente. No teatro também, é lógico que o teatro grego tinha umas coisas que eram completamente pavorantes, né? Mas o teatro também era de formação. Quem de teatro? Ésquilo, por exemplo. Ésquilo foi um grande formador na Grécia. Escultura também se formava, arquitetura, gastronomia, cavalaria. Os detalhes iam tanto a ponto da caça. Então Platão, Xenofonte e outros tinham tratados da arte da caça. Então Platão ensinava como deveria caçar. Então havia regras para caçar e a pessoa não podia caçar totalmente protegido do animal. Não, tinha que caçar de modo que o animal pudesse fugir, você perder a caça, você se sentir ameaçado pela caça. De forma a estimular a coragem, estimular a estratégia e tal. Então, determinadas regras não podiam ser empregadas. A caça foi muito bem desenvolvida por Platão. Aliás, Platão era mais rigoroso que outros no Tratado da Caça. Os gregos não gostavam de pescaria. Quer dizer, eu já deixo claro que não tem nada contra os pescadores. Quem tinha era Platão, Aristóteles e outros. Né? Não tem nada contra a pescaria. Por quê? Porque a pescaria, ao contrário da arte cinegética é a arte da caça, pescaria o fulano fica com uma vara lá de pescar e fica lá dormindo, conversando, quer dizer, não importa em nada ato de coragem ou ato que envolve uma grande estratégia, quanto que a caça sim. Esse conceito grego de caça evoluiu muito bem na Idade Média, a ponto quem que era? Os templários só podiam caçar leões, né? A grande diversão deles era leões, era uma aplicação à risca da mentalidade grega, né? Depois, mesmo a caça moderna, a caça hoje ficou meio pervertida, mas há um tempo atrás eu tinha lido um tratado interessante sobre caça, só para ver como o tema da paideia às vezes corre bem ao longo da história, que era proibido caçar de noite com lanterna, para não ofuscar as feras. Porque sabe-se que com a lanterna no olho, por exemplo, de uma onça, ela fica congelada, que é o tempo suficiente para dar um tiro. Isso era proibido pelas regras de caça. Lógico que isso aí tem um ar bem grego, né? Então todos os temas, trabalho, obviamente, era uma paideia, tudo, cavalaria também, depois a Idade Média vai ser o apogeu da cavalaria, vai ser na Idade Média, né? Outra questão que se relaciona bem com a paideia e com a formação da pessoa é a questão dos modelos, ou modelos sociais, como alguns preferem. O que são modelos? Porque o homem, ele gosta de espelhar em outros homens para seguir. Obviamente, para o católico, o grande modelo é Cristo. E a igreja teve o apogeu desse modelo por intermédio dos santos, né? Então, nós nos espelhamos nos santos, aqueles que são mais... nos referem mais ao nosso temperamento, são grandes modelos na história. Quem descobriu bem e desenvolveu bem essa ideia de modelos primeiro na história foram os gregos. E quem que eram os modelos gregos? O modelo número 1 da Grécia era Aquiles, que era o herói da Ilíada. Então as crianças e os jovens se baseando em Aquiles, que foi um grande herói corajoso, embora
muitos critiquem na própria Grécia que ele era muito passional, mas isso é outra história. Estou focando aqui a ideia da tese do modelo. Ulisses, o Odisseus foi um modelo. Então os gregos desenvolveram bem essa ideia de modelo, que ajuda muito na formação da pessoa e até mesmo imprescindível é a questão dos modelos. Fazendo uma extrapolação, porque o assunto é interessante, os modelos ao longo da história. Então o modelo no Renascimento deixou de ter um valor moral. Não era aquela pessoa de fé ou aquela pessoa de coragem na época na Grécia, relacionado à coragem, na Idade Média, aquele que era um modelo de virtude. Passou a ser o inteligente só. Então, o modelo se tornou Leonardo da Vinci, embora ele tenha sido um devasso, mas ficou um grande modelo. Só porque é inteligente é bom. Depois, na Revolução, Michelangelo também foi outro modelo, Botticelli, Pico de Mirandola, que era um horror de pessoa, mas também esses modelos geniais passaram para a história, cultuar a inteligência. Depois, no romantismo, pós-Revolução Francesa, se cultuava aquela pessoa sensível. Então, o Byron virou modelo para muita gente. Aí depois a coisa ficou tão passional que muitos se matavam para imitar determinados poetas que se matavam. Aquele conto absurdo lá do jovem Werther levou muitos ao suicídio. Então desenvolveram modelos sentimentais, modelos voltados no sentimento. Depois, no século XX e no século XXI, nós temos o modelo das massas, né? Então, bom não é nem aquele que é inteligente, nem aquele que é virtuoso, nem aquele que é corajoso, nem aquele que é insensível, é aquele que fala para as massas. Fulano que fala para a massa é que é o bom. Daí o modelo do futebol. Então ele pega um craque aí de futebol, que pode ser ter uma vida horrorosa, não saber nem... Que gosta de craque, né? Que gosta de craque e que não sabe nem, às vezes, falar direito, ou que nunca leu um livro na vida, mas como ele move as multidões, ele é popular, ele atende às massas, então ele é um modelo. Por isso que hoje em dia os grandes modelos são os esportistas, né? Porque eles estão falando para a massa, né? Não só em futebol, mas mesmo nos Estados Unidos em basquete. Ou então um artista, né? Que também tem uma vida completamente irregular, mas como ele faz lá no cinema, no teatro, na televisão, um monte de gente chorar, né? Ou engana as pessoas lá, assim, ou rir, ou... Então ele é um modelo. E ele pode ter a vida que for, né? Pode ter a vida que for, basta conquistar, igual o cantor de rock. Então, porque o cantor de rock vendeu milhões de discos, lotou um estádio que o povo vai lá, às vezes, para usar droga também, então ele é bom por causa disso. Pouco importa vai analisar a vida dele, se ele é bom como modelo ou o teor das músicas. Né? Até se ele leva pessoas ao suicídio, ao vício, não interessa. Né? Não interessa. E também, voltando a repetir, porque a nossa sociedade está vivendo uma época da antipaideia, de deformar as pessoas e pior, vendendo a ideia que as coisas são neutras, né? Quem que era o grande, embora o Homero tenha formado toda a Grécia, essa é uma sentença unânime, por exemplo, Platão diz isso expressamente, o apogeu da paideia foi Platão, porque Platão, como se baseou em Homero, ele subiu um pouco mais, já estava apoiado no ombro de gigantes, né, como diziam os pais da igreja, então conseguem chegar um pouco mais além. Então o apogeu da paideia, segundo Werner Heger, é Platão. Platão era profundamente preocupado com a pedagogia e com a paideia. A interpretação que o Werner Heger dá na República, aliás, é um bom livro para introdução da República. Muita gente começa a ler República, acha que é uma teoria geral do Estado, usando um Estado perfeito, vendo algumas coisas absurdas. Mas o que Platão queria mesmo na República era modelar as almas. A República fala antes das almas do que do Estado. Tudo para Platão era pedagógico, tudo para Platão se relacionava à paideia, desde o banquete, o Fédon, o Leis, que é um tratado de Platão que pouca gente lê, mas que é estupendo, trata justamente dessa formação. Antes de concluir, nós vamos pegar um tema que acho bem interessante, que se depreende da paideia, que é a questão da autossemelhança. Hoje, a autossemelhança não é um conceito grego, é um conceito atual, se relaciona aos fractais. É um conceito, aliás, é um raro conceito novo que é bem inteligente. Né? Na verdade, esse conceito de autossemelhança é um conceito bem metafísico. Os gregos perceberam isso, só que não deram essa nomenclatura.
Toda a sociedade grega era analógica em relação a ela mesma. O que significa isso? O que significa essa autossemelhança? Significa que, pegando um exemplo na política grega, quem que era o rei numa cidade grega? O rei na cidade grega era o mesmo que era o chefe de uma família, que era o mesmo chefe de uma frátria, que era o mesmo chefe de uma tribo. Então o rei de Atenas, antes das revoluções que derrubaram o rei de Atenas, na realidade era um chefe de família. Então a cidade grega, eu já falei isso em outra aula, mas só para chamar a atenção, o rei de uma cidade grega era formada por sociedades menores, não por indivíduos. Hoje em dia nós temos uma ideia que a sociedade é formada por indivíduos atomizados, por causa do nominalismo e do protestantismo que venceu, né? Cada um tem a sua ideia de verdade, então se conta os indivíduos hoje, e aí a sociedade como tal. A visão grega não, a sociedade é formada por sociedades menores. Quais eram elas? Tribos, frátrias e famílias. Então, o governo da cidade espelhava o governo na casa da pessoa. Esse conceito na Idade Média foi apogeu até com corporações de ofício. A Idade Média era toda autossemelhante, com corporações de ofício, com as ordens militares, era assim. Esse conceito é bem grego. A arte grega era toda autossemelhante. Hoje a nossa arte é totalmente dissemelhante. Um prédio não tem nada a ver com o outro. Um prédio não tem relação nenhuma com o outro. E na Grécia tinha. Quer dizer, né, Marcelo, aquilo que estava, vamos dizer assim, num universo menor, como a família, uma corporação de ofício, no caso da Idade Média que você citou, ele se espelhava também para a sociedade inteira, né? Não havia esses conflitos, né? Não havia. Quer dizer, como a sociedade era governada como se governa uma família, que é evidentemente o que não acontece hoje em dia, né? Você imaginar um governo na família com Câmara de Deputados, parlamento, é o caos absoluto, né? Quer dizer, a ideia hoje é que toda organização ela é fictícia, né? E por isso que o Estado pode mandar em todo mundo e não existe família. E o Estado que decide como é que as famílias vão se formar, a ponto de o governo aprovar uma lei de como é que os pais têm que educar os filhos, né? Isso é um absurdo. Na Grécia, determinadas leis eram o Estado, a cidade, não podia fazer executar. O pai de família ou o chefe de uma frátria, de uma tribo, que fazia executar. E já adiantou, a educação na Grécia era os pais que tinham o direito de dar a educação que quisesse para os filhos. Não havia assim um rigor ditatorial, pelo menos em boa parte das cidades. Então, mas esse conceito de semelhança tem dois sentidos. Primeiro, a sociedade inteira se espelhava na natureza, na realidade das coisas. E aí fazia a extrapolação, então, do local para o geral. Mas também havia relações entre elas. Por exemplo, hoje ninguém vê relação entre música e moral, por exemplo. Ou entre música e direito. Ou entre direito e teologia. Ou entre teologia e filosofia. Imagine só, mas hoje tem muita gente que fala isso. E entre filosofia e escultura. Na Grécia, falar isso para um grego era um absurdo, porque todas as matérias se harmonizavam. Todas uma se espelhava na outra, porque eles viam como um todo, tudo era semelhante a si mesmo, né? Pelo princípio da analogia. Na verdade, essa autossemelhança é um princípio metafísico interessante, combina a identidade com a analogia, é bem bonito. Então, os gregos viam tudo isso como compatível. A arte da caça era muito proporcional à ginástica, que era proporcional à música, que era proporcional à escultura. Eles faziam todos esses paralelos, eles viam todos como compatíveis e harmônicos entre si. No mundo moderno se perdeu completamente isso. Hoje nós estamos vivendo uma época completamente delirante, nominalista, nas quais as coisas não têm relação nenhuma e não tem causa e efeito nenhuma. Por isso que é uma sociedade desesperada, né? É, uma sociedade desesperada. A pessoa não tem ideia do que fazer, de como se comportar, hoje mesmo está conversando com 2 professores universitários, gente de alto nível, etc., e que diziam que para acalmar os filhos precisava pôr eles diante da televisão. Quer dizer, uma coisa completamente irracional. Eles mesmos, se você perguntar para eles, eles vão dizer que a televisão emburrece. Mas eles colocam um filho diante da televisão.
Eles preferem um burro calmo do que um inteligente mesmo. Porque a televisão é uma antipaideia. Ela é feita para deformar a mente das pessoas. Outra questão muito que os gregos prezavam muito, hoje é desprezado, totalmente na Idade Média também desprezava, a questão da memória. Hoje não existe mais memória, nós estamos numa fase de amnésia. Ninguém cultua mais a memória. Por causa do mau uso da internet, da televisão, as pessoas são completamente desprovidas de memória. Elas só vivem para o momento, isso se reflete até na educação. Então o aluno estuda para passar na prova. O aluno não estuda para manter aquele saber dentro dele ao longo da vida. Não, ele estuda só para passar na prova. Outro fulano no concurso público só estuda para passar no concurso público. Depois dá um apagão na mente da pessoa, a pessoa não lembra mais nada, que não cultua a memória. Não é só o Brasil que se fala que é um povo que não gosta da memória. O mundo inteiro parece ser assim. E vemos por instante, contra a memória. Só para ter uma ideia, por exemplo, São Tomás de Aquino sabia a Bíblia de cor. Aristóteles, Platão sabiam Homero de cor, sabia a Ilíada e a Odisseia de cor. Não é fácil não, eles são muitos cantos. Como é que eles conseguiram e hoje o homem do século XXI não consegue? Porque não há um culto do espírito. É uma sociedade meramente material, na qual a memória ninguém mais comenta, não se tem mais, a Grécia tinha exercícios mnemônicos, hoje ninguém mais faz exercícios mnemônicos, ocupa a alma com bobagem, tem uma obsessão pelas coisas escritas, pelo momento, pela poluição nas ideias, então acaba esquecendo as coisas, acaba não cultuando bem a memória. E é o que você disse, né, Marcelo? Não tem esforço para manter, né? Porque não tem esforço para manter. Ele não quer manter o passado. O que interessa é o viver o agora. Então, para que lembrar o que foi ontem? Não interessa. Não tem importância. É um absurdo, porque o homem ele tem o dever da tradição. Cristo, Deus olha para perpetuar, fazer em memória de mim. Quer dizer, existe uma memória a ser preservada, existe uma tradição a ser preservada. Hoje, e a pessoa não é o momento de hoje que ela vive, né? Ela é resultado de tudo, de todo o passado. De todo o passado dela. Os gregos, inclusive, tinham um mito bom que eram os lotófagos. A flor de lótus era associada a dar um apagão na cabeça da pessoa. Isso era visto como negativo. Então, o certo na Grécia era ter a memória, cultuar a memória. Aqueles na Grécia que viviam para os prazeres mundanos, para o mundo materialista, eles vinham com descaso. Então eles associavam essas pessoas aos lotófagos. O lotófago era um habitante de uma ilha, no mito, que eles, por comer a flor de lótus, se esqueciam de tudo. Isso era crítica, era associado muito ao materialismo, né? Então hoje nós estamos vendo a sociedade do triunfo dos lotófagos. Parece que a sociedade moderna comeu a flor de lótus e esqueceu já de tudo. Não tem mais passado, não tem mais o que ser preservado. Tudo é para o momento, para o fugaz, né? Mas nós temos na época acabou de finalizar a Copa do Mundo, né? Que foi o apogeu das paixões. Depois disse que o esporte é neutro, né? O futebol aqui no Brasil virou uma coisa completamente doentia, coisa que fomenta as paixões. É um exemplo claro de uma antipaideia. Um exemplo claro que o esporte não é neutro, né? Mas não é as só pessoas no Brasil, chorando no estádio. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em Buenos Aires teve quebra-quebra. Em todo lugar é assim. Na Alemanha receberam a seleção como heróis. Veja só, receber jogador de futebol como herói. Fico imaginando a Grécia que preparava as crianças e os jovens na areté, né? Na arte da coragem, que o esporte era voltado para isso, pensar no esporte voltado para a paixão. Justamente o esporte na Grécia era voltado para sufocar a paixão. Hoje se inverteu completamente. É feito o esporte para exacerbar as paixões, né? Bom, eu vou concluir agora aqui, porque eu acho que o tempo já deu, mas nós prometemos voltar numa outra ocasião e desenvolver melhores temas. Já adianto, talvez desenvolver melhor a Odisseia, desenvolver melhor a Ilíada. Aliás, a Ilíada eu não desenvolvi nada, né? Vamos trabalhar em cima da Ilíada e em outros temas, e talvez a República de Platão e a Leis também. Bom, queria agradecer então para o professor Marcelo Andrade aqui, essa aula, agradecer aí os nossos ouvintes do site. E a aula é extremamente interessante. Eu friso um ponto que eu falei no começo,
de que nós pensamos que a nossa civilização é o apogeu, né? O desprezo que se tem no século 20 e 21 pelas outras civilizações, porque eles não têm chiclete, não têm televisão, porque eles não têm, como o professor Marcelo colocou muito bem, o campeonato mundial de futebol, onde tem lá um telão que aparece o jogador que fez o gol não sei quantas vezes, tem uma câmera. Então a nossa sociedade acaba desprezando as outras, quando na realidade é exatamente o contrário. É mais ou menos como, mais ou menos não, é como o ignorante que vendo aquele que estuda, ele então está comendo um prato com um monte de comida tudo misturada, e vendo o fulano que estuda, ele fala, esse fulano que estuda não tem prazer na vida, gostoso é comer esse mexido aqui que ele está comendo. Bom, então eu pedi para o professor Marcelo para a gente encerrar, rezar, já com a promessa de que em outra oportunidade nós vamos dar uma continuação nessa videoaula, cujo tema é muito interessante. Muito obrigado. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós.